Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers. Oi, gente, olha eu aqui de novo, fazendo mais um vídeo pra vocês. Gente, cá estou eu para fazer mais um vídeo para falar pra vocês da importância da revisão, que muita gente negligencia, não faz porque fica com preguiça, porque quis colocar a matéria em dia o ano inteiro, aí estudou até 2 dias antes do vestibular e quando viu, olha, não teve mais tempo de fazer revisão. Como assim? Não, gente, tem que fazer revisão, não pode ficar sem fazer revisão. Mas assim, falando sério, gente, realmente, tipo, num ano normal, sem pandemia, os vestibulares teoricamente começam em novembro, então setembro já tem que começar a revisão, já no meio de setembro, final de setembro, porque daí fica um mês de revisão, né? Vou falar o que eu fazia, tá? O que valia pra mim, o que eu fiz o ano passado. Então, assim, como vocês já sabem, eu já contei em vídeos anteriores, se você não viu, dá uma olhadinha no meu canal, que não tem muitos vídeos, e aí vocês procuram lá, eu já falei de várias coisas. Mas eu estudei o ano inteiro resolvendo exercício, né? Eu não assistia a aula, só assistia algumas aulas, né, que eu fazia. Mas assim, no geral, eu fazia muito exercício. Então, meio que não tava fazendo revisão, porque eram assuntos específicos, né, assuntos cronológicos. Mas eu sempre trabalhei, sempre fiz muito exercício das bancas que eu ia prestar. Então, FUVEST, UNESP, Unicamp, Enem e Unifesp. Unifesp nem tanto. Chegou em setembro, eu já comecei a imprimir prova antiga. Então, eu sempre imprimia uma prova da FUVEST ou uma prova da Unicamp, mas da FUVEST. Eu não ligava muito para a Unicamp nem para a Unesp. Unesp eu nem fiz a prova. Então, eu imprimia a prova que é aquela prova de 90 questões objetivas, e eu ia fazendo aos poucos. Então, sei lá, um dia eu pegava para resolver biologia, e nessa eu já fazia uma revisão. No outro dia, eu resolvi história. Ou no mesmo dia, eu resolvia umas questões de biologia, resolvia umas de física ou de química. De matemática não, porque como eu já fazia um curso à parte de matemática, então já estava no cronograma desse curso as revisões, né? O professor dava revisão, dava a lista de exercícios e eu seguia o cronograma desse curso. O que eu fazia era isso. Então, tipo, em setembro eu já comecei a imprimir prova. No caso da FUVEST, eu imprimi algumas do Enem também. Não imprimi muita porque minha impressora era ruim, gastava muita tinta, muito dinheiro, e aí eu imprimi poucas mesmo. E o que eu fazia também era já fazendo revisão de segunda fase. Então, para não imprimir prova de segunda fase, no caso eu queria muito FUVEST, muito, então eu focava muito na FUVEST, que nem eu falo pra vocês, gente, eu não focava, meu foco não era Unifesp. Meu foco não era Unifesp. Vocês me perguntam tanta coisa sobre a Unifesp, às vezes eu fico assim, eu não sei o que falar, porque eu realmente não estava focada para a Unifesp. Para não falar que eu não estava focada, foi mais no final, assim, quando estava perto da prova, depois que eu já fiz FUVEST, aí eu comecei a pegar a prova da VUNESP e resolver. Mas antes disso, eu só pegava FUVEST. E voltando, né? Então eu pegava a prova de segunda fase da FUVEST, eu via no computador, eu não imprimia, porque daí também é demais, né? Não precisa, é para escrever para que eu vou imprimir. Eu via no computador mesmo a questão e eu separava em folha, pegava uma folha de sulfite e fazia 2 quadrados, do tamanho de uma folha de resposta do vestibular mesmo, né? Só você pegar no Google, você pega um modelo padrão, você vê como é que é a prova da FUVEST, segunda fase, e você vê o retângulo que é de resposta. Então eu fazia um retângulo mais ou menos e eu respondia dentro desse retângulo. E isso era desde final de setembro, meio pro final de setembro eu já começava a resolver questão. E era todo dia assim, gente, de segunda a sexta, óbvio que eu não ficava o dia inteiro resolvendo questão, mas eu sempre foquei na revisão. E o que eu fazia? Vamos lá, revisão de tanto para objetiva quanto para dissertativa. Eu tentava fazer, eu não olhava a resposta, não fazia uma questão, olhava a resposta, outra questão, olhava a resposta. Não, eu fazia umas 10, né? Vi que eu conseguia resolver, depois eu corrigia, né? A objetiva, por exemplo. Depois que eu corrigia, eu ia ver a resolução comentada, tanto das que eu errei quanto das que eu acertei. Porque às vezes eu acertei, mas eu não estava 100% segura do porquê eu acertei. E nessa de fazer resolução comentada, eu relia, eu fazia a marcação na prova, porque como eu tinha impresso, né? Eu fazia a marcação na prova, que tal coisa é isso, que angiosperma é pá. Entendeu? Eu ia relembrando, escrevendo mesmo, né? E coisa que era muito importante, que eu errava muitas vezes a mesma coisa, e às vezes eu escrevia num papelzinho, no post-it, colava na parede, e assim ainda, gente. Isso era todo dia, tá? Todo dia. Às vezes eu não estudava, às vezes estudava, como eu já comentei aqui em outros vídeos sobre a minha
como que foi estudar em casa, né? E tudo mais. E era isso. E na dissertativa era a mesma coisa, né? Eu fazia prova, né? Lia no computador, resolvia. Aí via as que eu acertei. Só que pra dissertativa é mais complicado pra você corrigir, porque você, né? Corrige ali, mas você não sabe se você acertou 100%, a não ser de exatas, né? Que você acerta o resultado, mas sei lá, uma questão de biologia. Tipo assim, tinha umas que eu nunca considerava que eu 100% acertei tudo, porque eu sempre achava que, às vezes tem uma palavra que eu não coloquei, às vezes tem uma palavra que o examinador tá esperando que a gente coloque e eu não coloquei, entende? Então eu nunca me dava 100% certo, eu me dava tipo um meio certo, um certo com 2 tracinhos, assim, eu mesmo me corrigia. Mas eu sempre via a resolução comentada e falava, Porque muita gente me pergunta, nossa, como que você faz, como que dá dica pra fazer questão de segunda fase? Tipo assim, o que eu fazia era sempre copiar o enunciado, tipo assim, por que tal isso? Isso se deve a tal, tal, tal. Sempre copiava o comecinho do enunciado pra linkar as ideias, e aí eu ia escrevendo, sabe? Tipo, não tem tanto segredo assim, né? A não ser exatas. Exatas realmente a gente confunde. Eu detalho, eu seja específico, eu coloco só a resposta. Eu não gostava de só colocar a resposta. Meu professor de matemática, ele indicava a gente que é legal a gente pôr um passo a passo para o examinador entender da onde surgiu esse raciocínio, sabe? Por exemplo, você não precisa colocar a equação de Bhaskara, todos os processos de resolução da equação de Bhaskara. Você coloca a equação e dá o resultado final, entendeu? Para ver da onde veio esse resultado final. Enfim, o professor indicava assim pra gente dar uma explicadinha, por causa dessa teoria, agora utilizando essa equação, vai chegar-se a tal resultado. E aí você coloca a equação e coloca o resultado, sabe? Não só joga lá. Mas era isso que eu fazia, gente, pra resolver as questões, pra revisão. Não tinha tanto segredo assim, era mesmo sentar a bunda, imprimir prova, resolver prova antiga, ver resolução comentada. Se por acaso surgisse alguma dúvida, eu ia pesquisar mais ainda na internet, né? Porque às vezes a gente vê resolução comentada e a gente não entende. Então, às vezes eu olhava um outro site de resolução comentada, eu usava muito o site do Elite Campinas, Poliedro resolve, etapa resolve, ângulo resolve, objetivo resolve. Às vezes eu abria todas as guias com todos esses, mas o que eu mais gostava era o Elite Campinas, para biologia, para química, história, geografia. Eu achava um site muito, muito completo. Eles realmente detalhavam muito, muito, muito mesmo. Eu não gostava para exatos, porque eu não entendia muito. Então, de exatas eu via no ângulo, via no objetivo, né? Mas, assim, se eu posso falar pra vocês, comecem a revisão. Agora com a pandemia, os vestibulares vai ser em janeiro, em fevereiro. Acho que em março tem vestibular também, não sei, posso estar enganada. Mas vestibular da Unifesp, por exemplo, é em fevereiro. Acho que é dia 11 e 12 de fevereiro. Mas, assim, gente, já vão fazendo revisão. Muitas pessoas me perguntam, mas o que você fazia com matéria atrasada? Gente, matéria atrasada sempre vai ter. Você pode perguntar pra qualquer pessoa que passou. Vê se eles estudaram tudo, vê se eles fizeram toda essa lista de exercícios. Sabe, não tem como, é humanamente impossível, é muito conteúdo. Pensa que é um conteúdo de ensino médio em 1 ano de cursinho. Então, assim, tipo, é muita coisa mesmo, não tem como. Vocês vão entrar na faculdade, vocês vão ver que até na faculdade tem matéria atrasada, sabe? Então, eu acho que matéria atrasada é o mal do estudante. A gente vai carregar com isso daí pra sempre, sabe? Então, assim, eu sim tive matéria atrasada, mas o que eu fazia? Tipo, por exemplo, eu falava, beleza, eu não estudei um assunto muito importante que cai todos os anos no vestibular, sei lá, análise combinatória, faz de conta. Mentira, eu estudei. Mas faz de conta que eu não estudei muito bem isso. Não, mentira. Eu sei uma coisa que eu não estudei muito bem, história. Era Vargas. E eu sei que sempre o Enem gosta de cobrar isso. Então, como já não era meu primeiro ano de cursinho, eu também não sabia, né? Eu sabia ainda, né? De muitas coisas sobre a Era Vargas, mas tinha muita coisa que eu já esqueci. Então, eu aproveitei a revisão pra reestudar. Então, sei lá, eu fazia muita questão de Era Vargas. E aí eu via, né, se eu acertei, se eu tô indo bem, se eu tô indo mal. Se eu tô indo bem, eu posso ficar um pouquinho menos despreocupada, mas eu sempre via a resolução, porque a resolução era uma forma de eu rever aquele conteúdo, de relembrar e de fazer possíveis anotações. Então, gente, a revisão é o momento de você, tipo, você batalhou esse ano todo, o caminho inteiro. A revisão, ela vem e linka tudo, entendeu? Junta todo o seu conhecimento pra concretizar. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, façam revisão, não tenham medo, gente. Porque eu posso falar, experiência própria, uma coisa que me fez deixar com confiança nas provas foi o fato de eu fazer muita prova antiga, principalmente na época da revisão, sabe? E principalmente nas dissertativas, que eu tinha medo de fazer dissertativa da FUVEST, apesar de que eu já tinha feito a segunda fase da FUVEST, na época que eu tinha prestado biomedicina pra lá. E eu já fiz, só que o fato de você não treinar, tipo, vai te deixando menos confiante, sabe? Tipo, será que, sei lá, vocês vestibulando sabe como é que é, né? Vocês sabem como é que é, a gente pensa várias coisas, né?
Mas façam mesmo, escrevam mesmo, não tenham medo, porque só vocês resolvendo prova que vocês vão perder esse medo de fazer prova, porque eu sei muito bem como é que é. Eu também tinha muito medo, muito mesmo, porque eu não acreditava na minha capacidade, mas na verdade a gente é super capaz sim, tá? Vocês acham que vocês não são capazes, mas vocês são sim. Confiem muito no taco de vocês, vocês estão estudando pra caramba e, mano, só vai, entendeu? Faz prova, o máximo que vocês conseguirem. Não é mais um momento de ficar vendo conteúdo novo, a não ser que esse conteúdo seja um conteúdo que vocês, tipo, não estudaram, sabe, zero, e é um conteúdo que cai muito no vestibular que você quer prestar. Então, aí sim, né? Vai ver uma videoaula rapidão, fazer exercício disso, mas caso contrário, cara, ó, exercício, esse é o momento, assim, mais do que nunca. Sempre foi, né? Sempre foi, tem que fazer muito exercício, só que agora é um momento assim, gente, vocês imprimiram muitas provas da FUVEST, da Unicamp, da UFPR, da UEL, da UFRJ, eu sei lá, do vestibular que vocês querem fazer, entendeu? E é isso, gente, é isso que eu tinha, essa mensagem que eu tinha passado, que eu queria passar pra vocês sobre revisão, como que eu fiz a minha revisão. Tá? Lembrando que eu fiz desse jeito, pode ter gente que faz de outras maneiras, mas... Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, me segue lá no meu Instagram, @lauramedicine, tá bom? Qualquer dúvida, me manda lá também, que eu respondo no privado, não tenha vergonha. Tem gente que tem vergonha, tá? Não tenha vergonha, gente, tem que ser cara de pau e perguntar mesmo, tá com dúvida? Pergunta! E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? Seja lá qual for o sonho de vocês, se é medicina, se é outro curso, qual faculdade vocês querem entrarem, se é pública, se é particular, não importa. Se vai dar tudo certo nessa caminhada de vocês, tá chegando, aguenta mais um pouco, gente. As provas estão aí, eu sei que tá difícil, eu sei que não tá fácil. Não tá fácil, eu imagino de verdade, gente, eu sei como é que é, eu entendo vocês. Então, assim, o psicológico de vocês não deve estar legal, vocês devem estar tirando força lá do né, da bunda. Então, assim, eu nem sei o que falar, porque eu estaria bem mal nessa época, assim. Sempre no final do ano era uma época meio conturbada. Se bem que o ano passado eu fiquei muito good vibes, porque eu tinha treinado muito meu psicológico, enfim, isso é pauta para outro vídeo. Mas tentem ficar bem, estudem, né? Não vai forçar a barra também, né? Porque eu tô falando aqui que é pra fazer 1 milhão de provas, só que a saúde mental você está péssima, e você fala, não, mas a Laura falou que eu tenho que fazer 1 milhão de provas. Aí se mata, aí não cuida da saúde mental, se mata de estudar, tá, gente? Não, no outro sentido. Aí não cuida da saúde mental, aí que chega no dia da prova, tá como? Tá péssimo, né? Não, gente, estudem sim, resolvam muitas provas, mas, ó, cuida disso aqui, ó. Isso aqui é muito importante pro dia da prova, tá bom? Então é isso, qualquer coisa, estou aí pra ajudar vocês e até o próximo vídeo.